Viúva pobre aposta tudo em uma casa no Rio, e o que ela encontra muda o destino dos filhos. Helena Santos assinava os últimos papéis, com as mãos trêmulas, sabendo que acabara de gastar suas últimas economias em uma propriedade que todos consideravam um erro. A casa deteriorada às margens do rio Piracicaba, em uma pequena cidade do interior paulista, era tudo o que restava de seus sonhos após a partida precoce de João, seu marido. Foi quando o corretor mencionou casualmente o antigo moinho de pedra que ela sentiu algo diferente no peito. Aquela construção abandonada há décadas, coberta de musgo e com a roda d'água parada, parecia sussurrar promessas que ela não conseguia compreender. Senhora Helena, a senhora tem certeza dessa decisão? Perguntou seu Mário, o corretor, ajeitando os óculos enquanto observava os 4 filhos pequenos brincando próximo ao rio. Não tenho outra escolha, respondeu ela olhando para Miguel de apenas 8 anos, que já carregava nos ombros a responsabilidade de ser o homem da casa. É aqui que vamos recomeçar. As crianças não entendiam completamente a situação. Ana Paula, de 7 anos, coletava pedrinhas coloridas na margem do rio, enquanto os gêmeos Bruno e Beatriz, de 5 anos, corriam atrás de borboletas entre as árvores frondosas. Para eles, aquilo parecia uma grande aventura. Mãe, a gente vai morar naquela casa de filme de terror? Perguntou Ana Paula, apontando para a construção de pedra que precisava urgentemente de reparos. Não é de terror, querida. É nossa nova casa. Helena respondeu com uma convicção que não sentia completamente. O primeiro mês foi um teste de resistência. A cada manhã, Helena acordava com o barulho da chuva pingando através das telhas quebradas, lembrando-se de que cada goteira representava um gasto que não podia pagar. A energia elétrica funcionava de forma intermitente e o encanamento estava em condições precárias. Mamãe, por que a água da torneira sai marrom? Perguntou Bruno durante o café da manhã, segurando um copo com água turva. Porque a casa está nos testando, respondeu Helena, tentando transformar a adversidade em algo menos assustador para as crianças. Mas nós somos mais fortes que qualquer casa velha. Dona Mercedes, a vizinha mais próxima, apareceu no segundo dia carregando uma panela de sopa caseira. Era uma mulher de 72 anos, com cabelos brancos sempre penteados e olhos que pareciam guardar muitos segredos. Vim dar as boas-vindas, disse ela, mas seu tom carregava algo que Helena não conseguia decifrar. Vocês são corajosos por virem morar aqui. Corajosos ou loucos? Helena perguntou meio em tom de brincadeira. Talvez um pouco dos dois, Dona Mercedes respondeu, olhando fixamente para o moinho. Essa propriedade tem história, sabe? Muita história. Durante aquela primeira semana, Helena percebeu que os vizinhos os observavam com curiosidade, misturada com desconfiança. Na padaria local, as conversas cessavam quando ela entrava. No mercadinho, as pessoas sussurravam comentários sobre a mulher da cidade que comprou a casa do moinho. Por que todo mundo fica olhando para nós, mãe? Miguel perguntou, enquanto caminhavam de volta para casa, carregando as poucas compras que Helena conseguira pagar. Porque somos novos aqui. É normal as pessoas ficarem curiosas, ela respondeu, mas por dentro sentia que havia algo mais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A primeira exploração real do moinho aconteceu numa tarde de sábado. Helena havia passado a manhã tentando consertar uma das torneiras da cozinha quando ouviu as crianças gritando animadamente do lado de fora. Mãe, vem ver! A roda gigante está mexendo! Ana Paula corria em direção à casa, com os olhos brilhando de animação. Helena largou as ferramentas e seguiu as crianças até o moinho. A chuva dos últimos dias havia aumentado o volume do rio, e a força da água realmente fazia a antiga roda d'água girar lentamente. O som ritmado da madeira contra a pedra criava uma melodia hipnotizante. Nossa, é mágico, sussurrou Beatriz, segurando a mão da mãe. Não é mágica, filha. É a força da água. Helena explicou, mas até ela se sentia tocada pela visão. Havia algo profundamente consolador naquele movimento ancestral. Miguel, sempre o mais observador, apontou para as paredes internas do moinho. Mãe,
Olha essas marcas nas pedras. Parecem desenhos. Helena se abaixou para observar melhor. Realmente havia entalhes nas pedras, formando padrões que pareciam intencionais. Algumas marcas eram claramente antigas, desgastadas pelo tempo, enquanto outras pareciam mais recentes. Deve ser só o desgaste normal, ela murmurou, mas algo em seu instinto maternal a fazia desconfiar que havia mais naquelas marcas do que aparentava. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Helena se sentou na varanda improvisada, observando o moinho sob a luz da lua. A roda d'água continuava girando suavemente e ela se pegou imaginando quantas famílias haviam dependido daquela estrutura para moer grãos e sustentar seus filhos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua irmã Carla, de São Paulo. Helena, pelo amor de Deus, volta para cá. Arruma qualquer coisa, mas não fica nesse fim de mundo com as crianças. A voz de Carla carregava uma mistura de preocupação e impaciência. Não posso, Carla, já gastei tudo que tinha. E além disso, Helena fez uma pausa, tentando organizar os sentimentos. Acho que é aqui que devemos estar. Como assim? Você nem conhece essa cidade. Não sei explicar. É uma sensação estranha, como se esse lugar estivesse nos chamando. Carla suspirou do outro lado da linha. Tá bom, mas promete que vai me ligar se precisar de alguma coisa. E cuidado com essas pessoas do interior. Nem todos são confiáveis. Depois de desligar, Helena ficou pensando nas palavras da irmã. Era verdade que não conhecia ninguém ali, mas também nunca havia sentido uma conexão tão forte com um lugar. Na segunda-feira seguinte, enquanto levava as crianças para conhecer a escola local, ela parou na prefeitura para resolver algumas questões sobre o imóvel. Foi lá que conheceu seu Joaquim, um funcionário aposentado que trabalhava meio período no setor de patrimônio histórico. A senhora comprou a propriedade dos Ferreira? Ele perguntou quando Helena mencionou o endereço. Sim, por quê? Tem algum problema? Seu Joaquim trocou um olhar significativo com a secretária. Não, não é problema. É que... Bem, aquela família morou lá por gerações. O último herdeiro vendeu tudo meio às pressas, uns 5 anos atrás. Disse que não conseguia mais cuidar do lugar. E o que aconteceu com eles? Se mudaram para a capital, mas deixaram muita coisa para trás. O comprador anterior nunca chegou a morar lá de fato. Tentou transformar numa pousada rural, mas desistiu do projeto. Helena sentiu um frio na barriga. E por que desistiu? Ah, sei lá. Disse que era muito trabalho, muito investimento. Acabou vendendo com prejuízo. Saindo da prefeitura, Helena se sentia ainda mais confusa. Por que 2 pessoas diferentes haviam desistido daquela propriedade? Havia algo que ela não sabia? As crianças se adaptaram rapidamente à escola local. Miguel logo fez amizade com outros meninos de sua idade, e Ana Paula se encantou com a professora Dona Lúcia, uma senhora carinhosa que havia lecionado na cidade por mais de 40 anos. As crianças Santos são muito inteligentes, Dona Lúcia comentou com Helena durante a primeira reunião de pais, principalmente o Miguel. Ele tem uma curiosidade natural muito aguçada. Ele sempre foi assim. Desde pequeno quer entender como as coisas funcionam. Isso é uma qualidade rara, principalmente numa época em que as crianças estão cada vez mais presas às telas. Helena aproveitou a conversa para perguntar sobre a história da região. Dona Lúcia, a senhora conhece a história da nossa propriedade? Do moinho? O sorriso da professora se tornou mais cauteloso. Conheço, sim. A família Ferreira morou lá por mais de 100 anos. Eram moleiros, pessoas trabalhadoras e respeitadas na comunidade. E por que saíram? Dona Lúcia hesitou antes de responder. Às vezes, as pessoas simplesmente se cansam, né? A vida no interior pode ser muito dura para quem não tem mais forças para enfrentar as dificuldades. Mas Helena percebeu que havia algo não dito naquela resposta. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, ela decidiu fazer uma exploração mais detalhada do moinho. Levou uma lanterna potente e entrou na construção de pedra com mais atenção do que havia feito anteriormente. O espaço interno era maior do que parecia de fora. Havia 2 níveis, conectados por uma escada de madeira que, embora antiga, ainda parecia sólida. No nível superior encontrou os antigos mecanismos de moagem,
com enormes pedras circulares que um dia transformaram grãos em farinha. Foi quando dirigiu a lanterna para as paredes que notou algo intrigante. As marcas que Miguel havia observado eram muito mais elaboradas do que imaginara. Havia símbolos, números e até algumas letras gravadas na pedra. Alguns entalhes formavam padrões geométricos complexos. Que estranho, murmurou para si mesma, passando os dedos sobre uma sequência de números que parecia formar uma data. 1847. Naquele momento, ouviu um ruído vindo do andar inferior. Helena desceu rapidamente, apontando a lanterna em todas as direções, mas não encontrou nada além das sombras dançando nas paredes de pedra. Deve ter sido algum animal, disse para si mesma, mas seu coração ainda batia acelerado. Quando estava prestes a sair, tropeçou em algo no chão. Apontou a lanterna e viu que havia uma tábua solta no assoalho de madeira. A curiosidade falou mais alto, e ela se ajoelhou para investigar. Sob a tábua, encontrou um pequeno buraco forrado com pedra. Estava vazio, mas havia sinais claros de que algo havia sido guardado ali por muito tempo. O espaço tinha o formato exato de uma caixa ou cofre pequeno. Interessante, sussurrou, imaginando que tipo de tesouro alguém esconderia num moinho. No dia seguinte, durante o café da manhã, ela mencionou casualmente sua descoberta. Encontrei um esconderijo no moinho ontem à noite. Que tipo de esconderijo? Miguel perguntou imediatamente, deixando de lado o pão com geleia. Era como um buraco pequeno no chão, coberto por uma tábua. Parecia que alguém guardava algo importante lá. Deve ser tesouro de pirata, exclamou Bruno, fazendo Beatriz bater palmas animadamente. Não existem piratas em Rio Bobinho, corrigiu Ana Paula. Piratas ficam no mar. Talvez fosse só um lugar onde a família guardava documentos importantes, Helena sugeriu, tentando não alimentar fantasias exageradas nas crianças. Mas por dentro, ela mesma se sentia intrigada. Por que alguém esconderia algo num moinho? E para onde havia ido o que estava escondido? Naquele mesmo dia, por volta do meio-dia, um homem apareceu na porta de casa. Era alto, magro, com cerca de 50 anos, e se apresentou como Dr. Fernando Almeida. Bom dia, senhora. Soube que a senhora comprou esta propriedade recentemente. Sim, e o senhor é? Sou historiador. Trabalho com preservação do patrimônio histórico da região. Vim saber se a senhora teria interesse em algumas informações sobre a casa. Helena o convidou para entrar, servindo café enquanto conversavam na sala simples, que ainda precisava de mobília adequada. Veja bem, senhora. Helena, pode me chamar de Helena. Helena, então. Esta propriedade tem um valor histórico considerável. O moinho é uma das construções mais antigas da região, e a família que morou aqui foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. O senhor conhecia a família Ferreira? Dr. Fernando fez uma pausa antes de responder. Conhecia superficialmente. Eram pessoas reservadas, principalmente o senhor Antônio, o último da família a morar aqui. E por que eles foram embora? Bem, isso é uma história um pouco complicada. O senhor Antônio estava ficando idoso e não tinha mais condições de cuidar da propriedade sozinho. Helena notou que as respostas dele eram vagas, assim como as de todos os outros com quem havia conversado. Dr. Fernando, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Todo mundo que eu converso sobre esta casa parece estar escondendo alguma coisa. O que realmente aconteceu aqui? O historiador ficou visivelmente desconfortável. Olha, Helena, não é que alguém esteja escondendo algo. É que, bem, algumas famílias antigas da região são muito fechadas. Não gostam que estranhos mexam nos seus assuntos. Mas a família não mora mais aqui. Não, mas ainda tem parentes na cidade, e eles não ficaram muito contentes com a venda da propriedade. Aquela informação deixou Helena preocupada. Como assim não ficaram contentes? Nada demais. Pode ficar tranquila. É só que acreditavam que a propriedade deveria ter ficado na família. Dr. Fernando se levantou para ir embora, mas antes se virou para ela. Helena, se você encontrar alguma coisa antiga aqui, documentos, objetos, qualquer coisa, seria interessante me mostrar. Posso ajudar a avaliar o valor histórico. Depois que ele foi embora, Helena ficou pensando naquela conversa.
Por que ele havia mencionado especificamente a possibilidade de ela encontrar algo? Era apenas curiosidade acadêmica ou havia algo mais? Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, ela decidiu investigar melhor a casa principal. Era uma construção sólida, com paredes grossas de pedra e madeira de boa qualidade, mas que havia sido mal conservada nos últimos anos. No quarto que havia escolhido para si, notou que uma das tábuas do assoalho estava ligeiramente saliente. Quando pisava naquele local, ouvia um som diferente, como se houvesse um espaço vazio embaixo. Usando uma faca de cozinha, conseguiu levantar a tábua. Para sua surpresa, encontrou outro esconderijo similar ao do moinho. Mas este não estava vazio. Dentro havia um envelope amarelado pelo tempo, selado com cera vermelha que ainda mantinha a forma de um brasão. Suas mãos tremiam quando pegou o envelope. Havia algo escrito na parte externa, numa caligrafia antiga. Para quem vier depois de nós. Helena abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão em papel de qualidade, e o que leu a deixou sem fôlego. Se você está lendo esta carta, significa que nossa família não pode mais proteger o segredo que guardamos há gerações. O que está escondido nesta propriedade não pertence apenas a nós, mas a todos que um dia dependeram do trabalho honesto do nosso moinho. As pistas estão todas aqui, gravadas na pedra pelos nossos antepassados. Quem tiver coragem e necessidade genuína, encontrará o que procura. Mas cuidado, há outros que conhecem a história e podem tentar impedir que a verdade venha à luz. A carta estava assinada por Antônio Ferreira, datada de 5 anos atrás. Helena leu e releu o texto, tentando processar aquelas informações. Que segredo a família havia guardado? Que pistas estavam gravadas na pedra? E quem eram os outros que poderiam tentar impedi-la? Sua primeira reação foi procurar as crianças para ter certeza de que estavam bem. Encontrou-as brincando tranquilamente próximo ao rio, construindo uma barragem pequena com pedras e galhos. "Mãe, olha como a água faz barulho quando bate nas pedras", Ana Paula gritou animada. "Muito bonito, querida, mas não se afastem muito, está bem?" "Tá bom", responderam em coro. Helena voltou para casa com a carta na mão, sentindo que sua vida havia tomado uma direção completamente nova. Não era mais apenas uma viúva tentando recomeçar. Havia se tornado parte de um mistério que envolvia gerações de uma família que ela nem conhecia. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela voltou ao moinho com a carta e uma lanterna. Queria examinar novamente as marcas na pedra, agora sabendo que eram pistas intencionais. A luz da lanterna revelou detalhes que ela não havia notado antes. Havia números que poderiam ser datas, símbolos que pareciam indicar direções, e até alguns desenhos que representavam objetos. Um dos entalhes mostrava claramente uma chave. "Uma chave", murmurou Helena. "Mas que chave?" Ela passou mais de 1 hora examinando cada centímetro das paredes de pedra. Em alguns pontos, as marcas formavam sequências que pareciam senhas ou códigos. Em outros, havia indicações geométricas que poderiam ser mapas simplificados. No andar superior do moinho, encontrou um entalhe que chamou particular atenção. Era a representação de uma árvore com raízes profundas, e ao lado havia uma sequência de números: 12, 7, 1889. "Deve ser uma data importante", pensou. Quando estava prestes a descer, ouviu passos do lado de fora do moinho. Helena apagou imediatamente a lanterna e ficou imóvel, ouvindo. Os passos se aproximavam lentamente, como se alguém estivesse tentando ser discreto. Helena sentiu o coração disparar. Seria um dos outros mencionados na carta? Uma voz masculina sussurrou algo que ela não conseguiu entender completamente, mas pareceu ouvir a palavra procurar. Helena ficou em silêncio absoluto por quase 15 minutos, até ter certeza de que os passos haviam se afastado. Só então saiu do moinho e correu de volta para casa, trancando todas as portas. Na manhã seguinte, ela contou para Dona Mercedes sobre o episódio da noite anterior. "Ah, minha filha, isso deve ter sido o Zeca", disse a vizinha, mexendo o açúcar no café.
Ele mora sozinho aqui perto e às vezes dá umas caminhadas à noite. É meio excêntrico, mas inofensivo. Tem certeza? A pessoa parecia estar procurando alguma coisa. Dona Mercedes ficou um pouco mais séria. Helena, posso te dar um conselho? Essa propriedade tem muita história. Nem toda história é boa de se mexer. Como assim? Às vezes, é melhor deixar o passado onde está, principalmente quando se tem crianças pequenas para cuidar. Helena percebeu que até Dona Mercedes, que havia sido gentil desde o primeiro dia, estava tentando desencorajá-la de alguma coisa. A senhora sabe alguma coisa sobre a família Ferreira que eu deveria saber? Dona Mercedes suspirou profundamente. Olha, menina, o que eu posso te dizer é isso. Eles eram gente boa, trabalhadora, mas também eram muito, como posso falar, reservados. Principalmente sobre certas coisas que aconteceram no passado. Que tipo de coisas? Coisas de mais de 100 anos atrás. História antiga da cidade. Helena percebeu que não conseguiria mais informações de Dona Mercedes naquele momento, mas sabia que havia muito mais por trás daquelas palavras vagas. Naquela tarde, decidiu levar as crianças à biblioteca municipal para ver se encontrava alguma informação histórica sobre a região. A bibliotecária, Dona Rosa, foi muito prestativa. Ah, vocês são a família que se mudou para a casa do Moinho, disse ela alegremente. Que bom ver crianças interessadas em história. Miguel foi direto ao ponto. A gente quer saber sobre a família que morava lá antes. Os Ferreira, eles são uma das famílias mais antigas da cidade. Chegaram aqui ainda no século XIX. Dona Rosa trouxe alguns livros sobre a história local e jornais antigos. Numa edição de 1947, Helena encontrou uma matéria interessante. Moinho dos Ferreira completa 100 anos alimentando a cidade. A reportagem falava sobre a importância do moinho para a comunidade e mencionava que a família havia guardado tradições e segredos dos primeiros colonos. Havia também uma foto antiga do moinho em funcionamento, com várias pessoas trabalhando ao redor. Olha, mamãe, Ana Paula apontou para a foto. Tem um monte de gente trabalhando lá. É verdade, o moinho já foi muito importante para esta cidade. Mais adiante na pesquisa, Helena encontrou uma referência intrigante numa edição de jornal de 1923. Família Ferreira nega rumores sobre tesouro escondido. A matéria era breve, mas mencionava que havia circulado na cidade boatos sobre algum tipo de riqueza que a família teria escondido durante um período de instabilidade política. Os Ferreira haviam negado publicamente qualquer veracidade aos rumores. Mamãe, o que é tesouro escondido? Perguntou Bruno, que estava folheando um livro com figuras. É quando alguém esconde coisas valiosas para que ninguém encontre, Helena explicou, sentindo que cada descoberta a levava mais fundo no mistério. De volta para casa, ela se sentia dividida entre a curiosidade e a responsabilidade com os filhos. Por um lado, queria descobrir a verdade sobre o segredo da família Ferreira. Por outro, se preocupava com os possíveis perigos de mexer em assuntos que pessoas poderosas preferiam manter enterrados. Naquela noite, após o jantar, Miguel a surpreendeu com uma observação perspicaz. Mãe, eu acho que alguém não quer que a gente more aqui. Por que você pensa isso? Porque toda vez que você pergunta sobre a casa, as pessoas ficam estranhas. E ontem, eu vi um homem parado na estrada, olhando para nossa casa. Helena sentiu um calafrio. Como era esse homem? Alto com cabelo grisalho. Estava num carro preto. Quando ele viu que eu estava olhando, foi embora rapidinho. Ana Paula confirmou a observação do irmão. Eu também vi. E ele estava com outro homem no carro. Helena percebeu que a situação estava se tornando mais séria do que imaginava. Não eram mais apenas olhares curiosos dos vizinhos. Havia pessoas acompanhando seus movimentos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Helena decidiu tomar uma atitude mais proativa. Em vez de esperar que as informações chegassem até ela, resolveu procurar diretamente seu Joaquim, o funcionário aposentado da prefeitura que havia mencionado conhecer a família Ferreira.
Encontrou-o tomando café numa padaria do centro da cidade. Seu Joaquim, posso sentar aqui? Queria conversar sobre algo importante. Claro, dona Helena, o que a preocupa? Encontrei algumas coisas na propriedade que me deixaram curiosa e parece que há pessoas interessadas na minha casa além de mim. O homem ficou visivelmente tenso. Que tipo de coisas a senhora encontrou? Helena decidiu confiar nele e contou sobre a carta e as marcas no moinho. Seu Joaquim ouviu em silêncio, mexendo distraidamente o açúcar no café. Dona Helena, a senhora se meteu numa situação complicada. Como assim? O que eu vou contar agora a senhora não ouviu de mim, está bem? Helena assentiu. A família Ferreira realmente guardava um segredo que algumas pessoas importantes desta cidade preferem que continue guardado. Que tipo de segredo? Durante a construção da estrada de ferro, lá pelo final do século XIX, houve muita corrupção envolvendo terras e contratos. Algumas famílias poderosas se beneficiaram às custas de outras, e os Ferreira ficaram sabendo de documentos que provavam essas irregularidades. Helena começou a entender a dimensão do problema. E eles esconderam esses documentos? Exato. E nunca revelaram onde. Mas se alguém encontrasse essas provas hoje, o que aconteceria? Algumas das famílias mais ricas da região poderiam perder terras, propriedades, até empresas que foram construídas com base naquelas fraudes antigas. Helena sentiu um misto de medo e excitação. E você acha que esses documentos ainda existem? Acho que se existissem, já teriam sido encontrados. Mas o problema é que algumas pessoas acreditam que ainda existem e estão dispostas a qualquer coisa para encontrá-los primeiro. Por isso alguém estava observando minha casa? Provavelmente. Dona Helena, meu conselho é, se encontrar alguma coisa, muito cuidado com quem vai contar. Saindo da padaria, Helena se sentia mais confusa do que nunca. Por um lado, entendia agora por que havia tanto mistério em torno de sua propriedade. Por outro, não sabia se deveria continuar procurando ou esquecer tudo e tentar viver uma vida normal. Naquela tarde, enquanto organizava alguns pertences que ainda estavam em caixas, encontrou um mapa antigo da região que havia comprado num sebo em São Paulo. O mapa mostrava a cidade no início do século XX e ela notou que sua propriedade ocupava uma área muito maior do que atualmente. Interessante, murmurou, comparando o mapa antigo com a escritura atual da casa. Segundo o mapa, a propriedade original incluía não apenas o moinho e a casa, mas também uma vasta extensão de terra que se estendia até o outro lado do rio. Na escritura atual, essas terras não estavam incluídas. Como é possível? Ela se perguntou. Na escola, durante a reunião mensal de pais, Helena aproveitou para conversar com outros moradores antigos da cidade. Dona Lúcia, a senhora se lembra da propriedade dos Ferreira quando era criança? Ah, claro que lembro. Era uma propriedade enorme. Eles tinham terras dos dois lados do rio, plantavam milho, criavam gado. O moinho era só uma parte do negócio. E o que aconteceu com essas terras? Foram vendidas aos poucos ao longo dos anos, principalmente na época da crise, lá pelos anos 1930. Vendidas para quem? Dona Lúcia ficou um pouco constrangida. Para várias famílias da região. Os Albuquerque compraram a maior parte. Helena reconheceu o sobrenome. Havia visto placas da família Albuquerque em vários estabelecimentos comerciais da cidade. Eles são uma família importante aqui. São os mais importantes. Praticamente metade da cidade pertence a eles de alguma forma. Naquela noite, Helena deitou-se pensando em tudo o que havia descoberto. Sua propriedade era apenas um fragmento do que um dia havia sido uma das maiores fazendas da região. A família Ferreira havia perdido quase tudo, mantendo apenas o moinho e a casa. Mas por que haviam guardado documentos que poderiam prejudicar outras famílias? E por que nunca os haviam usado? No dia seguinte, um evento inesperado trouxe novas perspectivas. Ela estava no quintal estendendo roupas, quando ouviu uma discussão acalorada vindo da direção do moinho. Aproximando-se cuidadosamente, viu duas figuras conversando de forma agitada. Um era Dr. Fernando, o historiador que havia visitado sua casa. O outro
Era um homem mais velho que ela não conhecia. Você tem certeza de que ela encontrou alguma coisa? Perguntava o homem desconhecido. Tenho. Ela fez perguntas muito específicas e as crianças confirmaram que ela passou tempo explorando o moinho. Então precisamos agir logo. Não podemos permitir que isso chegue às autoridades. Calma, seu Albuquerque. Vamos com cuidado. Se pressionarmos demais, ela pode desconfiar ainda mais. Helena sentiu o sangue gelar. O homem era da família Albuquerque e eles sabiam que ela havia encontrado algo. Ela voltou silenciosamente para casa e ligou para sua irmã em São Paulo. Carla, acho que preciso da sua ajuda. O que houve? É complicado de explicar pelo telefone. Você pode vir me visitar no fim de semana. Helena, você está me assustando. O que está acontecendo? Prometo que vou explicar tudo quando você chegar. Só traz o Ricardinho junto. As crianças vão ficar felizes em ver o primo. Carla concordou em vir, embora claramente preocupada. Helena passou o resto da semana tentando agir normalmente, mas mantendo-se alerta. Notou que o carro preto que Miguel havia mencionado aparecia com frequência na estrada próxima à sua casa. Durante o dia, quando as crianças estavam na escola, ela fez algumas descobertas importantes. Seguindo as pistas da carta de Antônio Ferreira, conseguiu decifrar alguns dos símbolos gravados no moinho. A árvore com raízes profundas indicava um local específico no quintal, onde havia de fato uma árvore centenária. Os números ao lado, 12/7/1889, poderiam ser uma data ou coordenadas. Helena decidiu cavar próximo à árvore centenária. Usando uma pá velha que encontrou no galpão dos fundos, começou a escavar cuidadosamente. A cerca de 1 metro de profundidade, a pá bateu em algo sólido. Continuando a escavação com as mãos, descobriu uma caixa de metal enterrada. A caixa estava enferrujada, mas ainda intacta. Quando a abriu, encontrou dentro uma chave antiga de ferro e um mapa desenhado à mão, mostrando a propriedade original com indicações detalhadas. O mapa mostrava não apenas a extensão original das terras, mas também indicava a localização de outros esconderijos espalhados pela propriedade. Meu Deus! Sussurrou Helena, percebendo que o mistério era muito maior do que imaginara. A chave era pesada e trabalhada com detalhes ornamentais. No cabo havia gravações similares aos símbolos do moinho. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, ela voltou ao moinho com a chave, determinada a descobrir qual fechadura ela abria. Testou a chave em várias partes da construção até encontrar escondida atrás da roda d'água uma porta pequena que não havia notado antes. A chave se encaixou perfeitamente. A porta abria para uma câmara secreta escavada na rocha. Dentro havia prateleiras de madeira com vários objetos, documentos antigos, mapas detalhados e uma caixa menor contendo moedas de ouro antigas. Mas o mais importante eram os documentos. Contratos originais de compra e venda de terras, recibos falsificados, correspondências entre políticos e empresários, tudo datado do final do século XIX e início do XX. Helena fotografou tudo com o celular antes de examinar os documentos mais detalhadamente. O que descobriu a deixou chocada. As terras que hoje pertenciam à família Albuquerque haviam sido adquiridas através de uma série de transações fraudulentas. Os Ferreira haviam sido forçados a vender suas propriedades por preços irrisórios através de ameaças e falsificações. Havia também documentos provando que outros pequenos proprietários da região haviam sido vítimas dos mesmos esquemas. Isso explica tudo, murmurou Helena, entendendo finalmente por que tantas pessoas queriam manter aquele segredo enterrado. Se aqueles documentos se tornassem públicos, não apenas a família Albuquerque perderia legitimidade sobre suas propriedades, como também outras vítimas ou seus descendentes poderiam reivindicar suas terras de volta. Helena guardou cuidadosamente os documentos mais importantes numa pasta e escondeu o restante de volta na câmara secreta. Precisava de tempo para pensar sobre o que fazer com aquelas informações. Naquela noite, Miguel a surpreendeu novamente com sua perspicácia. Mãe, você encontrou alguma coisa importante, né? Por que você acha isso? Por que você está diferente?
E aqueles homens passaram aqui de novo hoje. Helena sentiu que não podia mais esconder a situação das crianças. Elas eram inteligentes demais e estavam notando tudo. Senta aqui comigo, Miguel. Você também, Ana Paula. Os gêmeos estavam dormindo, então ela conversou apenas com os dois mais velhos. Vocês sabem que papai sempre dizia para serem corajosos e fazerem o que é certo? Sabemos, responderam em coro. Bem, eu descobri que algumas pessoas fizeram coisas muito erradas aqui na nossa cidade há muito tempo, e agora talvez eu possa ajudar a consertar essas coisas erradas. Mas é perigoso? Perguntou Ana Paula. Pode ser. Por isso quero que vocês prometam que vão ficar sempre perto de mim ou da escola. Nunca sozinhos. Está bem? Miguel, sério além de seus 8 anos, fez uma pergunta que a surpreendeu. Mãe, se é perigoso, por que a gente não vai embora? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Porque às vezes, quando sabemos de algo importante, temos a responsabilidade de fazer alguma coisa. E porque essa casa, esse lugar, acho que precisava que alguém como nós chegasse aqui. Como nós, como? Pessoas que não têm nada a perder e muito a ganhar fazendo o que é certo. No dia seguinte, Helena recebeu uma visita inesperada. Era um advogado de Campinas que se apresentou como o Dr. Roberto Silva. Dona Helena, represento alguns interesses na região e vim fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Soube que a senhora está interessada na história da propriedade. Meus clientes estariam dispostos a comprar a casa por um valor muito superior ao que a senhora pagou. Helena fingiu considerar a oferta. E por que seus clientes teriam interesse numa casa velha que precisa de tantos reparos? Eles valorizam o patrimônio histórico da região. Querem transformar a propriedade num centro cultural. Que tipo de centro cultural? Dr. Silva pareceu desconfortável com a pergunta. Bem, isso seria definido posteriormente. O importante é que a senhora teria recursos para comprar uma casa muito melhor em qualquer lugar que escolhesse. E se eu não quiser vender? Claro que é uma decisão da senhora. Mas, bem, seria interessante considerar os benefícios da oferta. Helena notou o tom de ameaça sutil na fala do advogado. Vou pensar na proposta e dou uma resposta na próxima semana. Perfeito, mas não demore muito. Esse tipo de oportunidade pode não se repetir. Depois que o advogado foi embora, Helena se sentiu ainda mais determinada. Eles estavam com medo, tentando comprá-la antes que descobrisse a verdade completa. Naquele fim de semana, Carla chegou com seu filho Ricardinho, um menino de 6 anos que logo se juntou às brincadeiras com os primos. Helena contou tudo para a irmã, a carta, os documentos, as ameaças veladas. Helena, você está louca! Carla exclamou. Vende essa casa e vamos embora daqui. Não posso, Carla. Não é só sobre o dinheiro. Então é sobre o quê? É sobre justiça. Sobre dar às pessoas o que é delas por direito. Carla suspirou, reconhecendo a determinação teimosa da irmã. Tá bom, mas pelo menos me deixa te ajudar. Sou advogada, lembra? Posso orientar sobre como usar esses documentos de forma segura. Carla examinou os documentos que Helena havia fotografado e confirmou sua importância legal. Helena, isso aqui vale uma fortuna. Não só para você, mas para todas as famílias que foram prejudicadas naquela época. O que você acha que eu deveria fazer? Primeiro, precisamos fazer cópias de tudo e guardar em lugares diferentes. Segundo, precisamos encontrar um advogado especializado em questões fundiárias que não tenha ligações com famílias locais. E depois? Depois vocês vão para São Paulo comigo enquanto o processo legal corre. Não é seguro ficar aqui. Helena balançou a cabeça. Não vou fugir. Esta é nossa casa agora. Então vamos tornar mais difícil para eles fazerem qualquer coisa contra vocês. Carla tinha contatos em São Paulo que poderiam ajudar. Um jornalista investigativo, um promotor especializado em crimes históricos e vários advogados experientes em questões de terra. Se tornamos isso público, eles não vão poder fazer nada violento sem chamar atenção demais, explicou Carla. Durante a semana seguinte, Carla coordenou uma estratégia legal complexa. Os documentos foram autenticados por especialistas,
Cópias foram distribuídas para várias autoridades e uma matéria inicial foi publicada num jornal de Campinas. A reação não demorou a chegar. Dr. Fernando apareceu na casa de Helena visivelmente nervoso. Dona Helena, a senhora não sabe o que está fazendo. Essas pessoas não vão aceitar que mexam nos negócios delas. Que pessoas, Dr. Fernando? Achei que o senhor era apenas um historiador interessado em patrimônio. Ele percebeu que havia se entregado. Olha, eu só queria proteger a senhora. A família Albuquerque tem muito poder nesta região. Poder baseado em fraude e roubo. Isso foi há mais de 100 anos. E os efeitos continuam até hoje. Quantas famílias poderiam estar em situação melhor se não tivessem sido roubadas? Dr. Fernando saiu visivelmente perturbado e Helena soube que a guerra havia começado oficialmente. Nos dias seguintes, começaram a aparecer sinais de pressão. O fornecimento de energia elétrica foi cortado alegando problemas técnicos. A água encanada parou de funcionar por manutenção emergencial. Na escola, as crianças começaram a ser questionadas de forma estranha sobre o que a mãe fazia em casa. Mas Helena também recebeu apoio inesperado. Dona Mercedes apareceu numa manhã com informações importantes. Helena, minha família também foi prejudicada naquela época. Meus avós perderam uma pequena propriedade para os Albuquerque através dos mesmos esquemas. A senhora sabia disso o tempo todo? Sabia. Mas nunca tivemos como provar, até agora. Dona Mercedes trouxe documentos da própria família que complementavam as provas que Helena havia encontrado. Posso incluir nossa reivindicação junto com a sua? Claro. Quanto mais pessoas afetadas se juntarem, mais forte fica nosso caso. Durante a segunda semana, outras famílias começaram a aparecer. Descendentes de antigos proprietários que haviam perdido terras nos mesmos esquemas. Cada família trazia pequenos documentos, fotos antigas, histórias passadas de geração em geração. Miguel, observando todo o movimento, fez um comentário que tocou Helena profundamente. Mãe, parece que a gente trouxe toda essa gente junto, né? Como assim, filho? Eles estavam todos separados, guardando seus pedacinhos de tristeza sozinhos. Mas agora estão todos juntos tentando consertar as coisas. Helena percebeu que seu filho havia captado algo importante sobre o que estava acontecendo. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre uma comunidade que havia sido dividida pela injustiça e que agora tinha a chance de se unir novamente. O advogado da família Albuquerque retornou com uma oferta ainda maior pela propriedade. Dona Helena, meus clientes estão dispostos a pagar 5 vezes o valor de mercado pela casa. E se eu continuar recusando? Bem, talvez a senhora descubra que viver nesta cidade pode se tornar desconfortável. Helena gravou a conversa no celular. Isso é uma ameaça, doutor? Claro que não. Apenas uma observação sobre como comunidades pequenas podem ser complicadas para pessoas que causam perturbações. Entendo. Pode dizer aos seus clientes que minha resposta continua sendo não. Naquela noite, Helena encontrou sua caminhonete com os pneus furados. Quando foi registrar a ocorrência na delegacia local, o delegado foi claramente hostil. Dona, essas coisas acontecem. Não podemos perder tempo investigando vandalismo sem suspeitos. Mas a estratégia de intimidação estava funcionando ao contrário. Cada pressão apenas confirmava que Helena estava no caminho certo. Carla trouxe de São Paulo um advogado especializado, Dr. Marcos Andrade, que ficou impressionado com a qualidade das evidências. Dona Helena, este é um dos casos de fraude fundiária histórica mais bem documentados que já vi. Com essas provas, é possível não apenas anular as transações fraudulentas, como também requerer indenizações por todos esses anos. E quanto tempo levaria um processo desses? Normalmente seria muito demorado. Mas com a repercussão que o caso está tendo e a qualidade da documentação, poderíamos ter resultados em menos de 1 ano. Naquele momento, Helena tomou a decisão mais importante de sua vida. Vamos em frente com tudo. Não é mais sobre nós, é sobre todas as famílias que foram prejudicadas. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Jornais de cidades vizinhas começaram a cobrir o caso.
Uma emissora de televisão de Campinas enviou uma equipe para fazer uma reportagem. Durante a entrevista, Helena explicou suas motivações. Não estou fazendo isso por vingança ou ganância. Estou fazendo porque descobri que tenho em mãos a possibilidade de corrigir uma injustiça histórica. E porque acredito que meus filhos merecem crescer numa comunidade onde as coisas certas são feitas, mesmo quando são difíceis. A família Albuquerque tentou uma última estratégia. Ofereceram um acordo extrajudicial que incluía uma indenização generosa para Helena e as outras famílias afetadas, em troca do silêncio sobre os documentos. Helena reuniu todas as famílias envolvidas para discutir a proposta. O dinheiro é tentador, disse Dona Mercedes, mas será que é justo aceitar migalhas pelo que nos foi roubado? E além disso, acrescentou seu João, descendente de outro proprietário prejudicado, se aceitarmos isso, estamos concordando que eles podem continuar se beneficiando do que roubaram dos nossos antepassados. A decisão foi unânime: recusar o acordo e seguir com o processo legal completo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O processo legal começou a tomar forma rapidamente. Dr. Marcos havia conseguido o apoio do Ministério Público, que viu no caso uma oportunidade de estabelecer precedentes importantes para questões fundiárias históricas. Durante a primeira audiência, Helena se surpreendeu com a quantidade de pessoas que apareceram para apoiar sua causa. Não apenas as famílias diretamente afetadas, mas também moradores da cidade que haviam crescido ouvindo histórias sobre as injustiças do passado. O advogado da família Albuquerque tentou desqualificar os documentos, alegando que eram antigas e não refletiam a situação legal atual. Meritíssimo, respondeu o Dr. Marcos. A antiguidade desses documentos não os torna menos válidos. Pelo contrário, comprova que a fraude vem sendo perpetuada há gerações. Durante o processo, novas revelações vieram à tona. Um dos esconderijos indicados no mapa original revelou documentos ainda mais comprometedores, mostrando que o esquema fraudulento havia envolvido funcionários públicos e políticos da época. Helena descobriu também que a família Ferreira havia guardado aqueles documentos não por ganância, mas por um senso de justiça. Eles sabiam que um dia alguém viria que teria coragem de usar aquelas provas. É como se eles tivessem deixado tudo preparado para nós, comentou Miguel, que acompanhava os desenvolvimentos com a curiosidade natural de uma criança inteligente. Talvez tenham deixado mesmo, respondeu Helena. Às vezes as pessoas fazem coisas boas esperando que outras pessoas boas continuem o trabalho. Durante o processo, Helena enfrentou momentos de dúvida. A pressão social era intensa e às vezes se sentia isolada na pequena cidade. Alguns comerciantes se recusavam a atendê-la, e as crianças ocasionalmente ouviam comentários desagradáveis na escola. Mas também recebeu apoio inesperado. Dona Lúcia, a professora, organizou uma petição de apoio assinada por quase todos os pais de alunos. O padre da igreja local dedicou um sermão à importância de se fazer justiça, mesmo quando é difícil. Vocês viram como nossa família está unindo as pessoas? Ana Paula comentou numa tarde, observando um grupo de vizinhos conversando animadamente no quintal. Como assim, querida? Antes, quando a gente chegou, todo mundo ficava quieto. Agora todo mundo conversa, faz planos juntos. Helena percebeu que sua filha estava certa. O processo havia criado uma sensação de comunidade que não existia antes. As pessoas estavam se unindo em torno de uma causa comum. Os meses seguintes foram intensos. Audiências, depoimentos, análises técnicas dos documentos. Helena aprendeu mais sobre direito fundiário do que jamais imaginara que seria necessário. As crianças se adaptaram à nova rotina com a flexibilidade típica da infância. Miguel desenvolveu um interesse genuíno por história e direito, sempre fazendo perguntas inteligentes sobre o processo. Ana Paula se tornou uma pequena organizadora, ajudando a mãe a manter registros e documentos em ordem. Os gêmeos, Bruno e Beatriz, continuavam sendo crianças normais, mas ocasionalmente faziam observações surpreendentemente maduras sobre a situação.
Mamãe, por que aqueles homens ficam bravos quando você quer devolver as coisas para os donos certos? Perguntou Beatriz certa vez. Porque às vezes, quando alguém fica com uma coisa que não é sua por muito tempo, começa a acreditar que realmente é sua, Helena explicou. Mas isso é mentira, observou Bruno com a clareza típica de uma criança de 5 anos. É mentira sim, mas às vezes os adultos acreditam em mentiras quando é conveniente para eles. Durante uma das audiências mais importantes, Helena foi chamada para prestar depoimento pessoal. O juiz queria entender suas motivações para mexer numa questão tão complexa. Dona Helena, a senhora compreende que este processo poderia simplesmente não existir? A senhora poderia ter escolhido ignorar o que encontrou e viver tranquilamente em sua propriedade. Compreendo, Excelência. Então por que escolheu este caminho mais difícil? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Porque quando soube da história completa, percebi que não era mais uma escolha pessoal. Era uma responsabilidade. Meus filhos me perguntaram por que as pessoas fazem coisas erradas, e eu não queria ter que explicar que às vezes sabemos das coisas erradas, mas não fazemos nada para corrigi-las. E não teme as consequências para sua família? Temo sim, mas temo mais as consequências de não fazer nada. Que tipo de comunidade eu estaria deixando para meus filhos se permitisse que a injustiça continuasse apenas porque é mais conveniente? O depoimento de Helena foi reproduzido em vários jornais da região, e ela recebeu cartas de apoio de pessoas de outras cidades que haviam enfrentado situações similares. Durante o período de análise dos documentos pelos peritos do tribunal, Helena aproveitou para estudar mais profundamente a história de sua propriedade. Descobriu que o moinho havia sido construído por imigrantes alemães que chegaram à região no século XIX e que a família Ferreira havia herdado não apenas a propriedade, mas também a responsabilidade de preservar a memória daquela comunidade. É interessante, comentou com o Dr. Marcos, como algumas responsabilidades passam de geração em geração, mesmo quando a gente não sabe. Como assim? Os Ferreira guardaram esses documentos sabendo que um dia alguém viria que poderia usar. E eu encontrei esses documentos no momento exato em que tinha coragem e necessidade de usá-los. A senhora acredita que foi coincidência? Não sei se foi coincidência ou destino, mas sei que não foi à toa. O processo começou a chamar a atenção nacional. Universidades enviaram pesquisadores para estudar o caso como exemplo de fraude fundiária histórica. Uma ONG especializada em direitos humanos ofereceu apoio técnico e legal. Helena se viu transformada de viúva desesperada em símbolo de resistência contra injustiças históricas. Era uma responsabilidade que não havia buscado, mas que aceitou com seriedade. Durante uma entrevista para uma revista nacional, o jornalista perguntou se ela não se arrependia de ter mexido numa situação tão complicada. Olha, não vou mentir e dizer que foi fácil. Houve momentos em que pensei se não teria sido melhor aceitar uma das ofertas de compra e ir embora. Mas sempre que olho para meus filhos, lembro que estou lutando pelo tipo de mundo que quero deixar para eles. E que tipo de mundo é esse? Um mundo onde as pessoas têm coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Onde a justiça não tem prazo de validade. E onde as comunidades se unem para proteger uns aos outros, em vez de deixar que poucos explorem muitos. O caso estava chegando ao final quando uma descoberta inesperada mudou completamente a situação. Durante uma escavação arqueológica autorizada pelo tribunal na propriedade original dos Ferreira, foram encontrados artefatos que comprovavam que aquela região tinha valor histórico muito superior ao imaginado. Dona Helena, disse o arqueólogo responsável, vocês estão morando numa das regiões de maior importância histórica do estado de São Paulo. Esses artefatos mostram que havia aqui um assentamento indígena muito antes da chegada dos europeus. O que isso significa para nosso caso? Significa que a propriedade original pode ser declarada Patrimônio Histórico Nacional. E isso mudaria completamente a questão legal. A notícia trouxe uma reviravolta dramática. Se a área fosse declarada Patrimônio Histórico, não apenas as fraudes antigas seriam anuladas,
como também seria criada uma reserva histórica que beneficiaria toda a região. Helena convocou uma reunião com todas as famílias envolvidas no processo. Pessoal, temos uma decisão importante a tomar. O processo pode tomar um rumo completamente diferente agora. Ela explicou sobre a possibilidade de patrimônio histórico e as implicações. Se isso acontecer, não vamos apenas recuperar nossas terras. Vamos transformar toda esta região num centro de preservação histórica e cultural. E o que isso significa na prática? Perguntou Dona Mercedes. Doutor. Marcos explicou. Significa que teremos recursos federais para preservação, turismo educacional, criação de empregos locais e, principalmente, uma proteção legal permanente contra qualquer tipo de especulação imobiliária. A decisão foi mais uma vez unânime. Seguir com a proposta de patrimônio histórico. A família Albuquerque tentou uma última cartada, alegando que a declaração de patrimônio histórico prejudicaria o desenvolvimento econômico da região. Mas, a essa altura, a opinião pública estava completamente do lado de Helena e das outras famílias. Durante a audiência final, o juiz fez um pronunciamento que ficaria marcado na história da cidade. Este caso representa mais do que uma questão fundiária. Representa a capacidade de uma comunidade de corrigir injustiças históricas e construir um futuro baseado na verdade e na cooperação. A decisão final não apenas anulou todas as transações fraudulentas, como também estabeleceu a criação de uma reserva histórica administrada coletivamente pelas famílias descendentes dos proprietários originais. Helena se encontrou, de repente, na posição de administradora de uma das mais importantes reservas históricas do estado. O antigo moinho seria restaurado e se tornaria o centro de um complexo educacional e turístico. Mãe, a gente vai ficar ricos? Perguntou Miguel no dia em que a decisão foi anunciada. Não ricos de dinheiro, filho, mas ricos de propósito. E isso é mais importante. Como assim? Significa que nossa vida tem um sentido maior. Não estamos só tentando sobreviver. Estamos construindo alguma coisa importante para muitas pessoas. A transformação da região aconteceu rapidamente. Universidades estabeleceram parcerias para pesquisa histórica. O governo federal destinou recursos para restauração e infraestrutura. Empresas de turismo educacional começaram a incluir a região em seus roteiros. Helena se viu coordenando um projeto muito maior do que havia imaginado, mas descobriu que tinha aptidão natural para liderança e organização comunitária. É engraçado, comentou com Carla durante uma visita, como a vida às vezes nos prepara para coisas que nem sabíamos que íamos precisar fazer. Como assim? Todo aquele tempo organizando a casa, cuidando das crianças sozinha, gerenciando o pouco dinheiro que tínhamos, estava me preparando para gerenciar um projeto comunitário muito mais complexo. 6 meses após a decisão final, a propriedade havia se transformado completamente. O moinho estava restaurado e funcionando, não mais para moer grãos, mas como demonstração histórica. A casa havia sido ampliada para servir como centro administrativo e museu. As outras famílias envolvidas no processo também se beneficiaram. Dona Mercedes se tornou responsável pelo setor educacional do projeto. Seu João coordenava as atividades de turismo rural. Cada família encontrou seu papel na nova estrutura. Durante a cerimônia de inauguração oficial da Reserva Histórica Ferreira Santos, nome escolhido em homenagem à família original e à família que descobriu a verdade, Helena foi convidada a fazer o discurso principal. Quando cheguei aqui há 2 anos, disse ela para uma multidão de autoridades, jornalistas e moradores locais, eu era apenas uma viúva desesperada tentando dar um novo começo para meus filhos. Nunca imaginei que esse novo começo envolveria tantas pessoas e mudaria tanto a vida de nossa comunidade. Aprendi que às vezes as coisas mais importantes que fazemos na vida não são planejadas. Elas simplesmente acontecem quando estamos dispostos a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Mas principalmente, aprendi que nenhuma injustiça é pequena demais para ser ignorada, e nenhuma pessoa é insignificante demais para fazer a diferença. Esta reserva não é apenas uma vitória legal. É prova de que pessoas comuns
quando se unem por uma causa justa, podem transformar suas comunidades e criar um legado positivo para as futuras gerações. O discurso foi aplaudido de pé, mas o que mais emocionou Helena foram os rostos de seus filhos na primeira fila. Miguel, agora com 10 anos, olhava para ela com um orgulho que valia mais do que qualquer reconhecimento oficial. Ana Paula segurava a mão dos gêmeos, e todos pareciam compreender instintivamente que haviam sido parte de algo muito importante. Após a cerimônia, enquanto a família caminhava pelos jardins restaurados da propriedade, Miguel fez uma pergunta que resumiu perfeitamente toda a jornada. "Mãe, você acha que o papai estaria orgulhoso?" Helena parou e olhou ao redor. O moinho funcionava suavemente. As árvores centenárias forneciam sombra para famílias de visitantes, crianças corriam pelos gramados, onde antes havia apenas mato e abandono. "Acho que sim, filho. Acho que ele estaria muito orgulhoso de ver que transformamos nossa dor em alguma coisa boa para muitas pessoas." "E você está feliz?" perguntou Ana Paula. Helena pensou na pergunta. Felicidade não era exatamente a palavra certa. Era algo mais profundo do que felicidade. "Estou em paz", respondeu. "Estou em paz porque sei que fizemos as escolhas certas, mesmo quando eram difíceis, e porque vocês vão crescer sabendo que sempre vale a pena lutar pelo que é justo." Beatriz, com seus 7 anos recém-completados, fez uma observação que surpreendeu todos. "Mamãe, agora nossa casa não é só nossa, é de todo mundo que precisa de um lugar especial." Helena sorriu, percebendo que sua filha havia captado a essência do que haviam criado. A propriedade não era mais apenas uma casa à beira do rio. Era um símbolo de que é possível corrigir injustiças e construir comunidades baseadas na cooperação e na verdade. Naquele final de tarde, enquanto o sol se punha sobre o rio e a roda do moinho continuava girando, como havia feito por mais de um século, Helena se sentou com as crianças na mesma margem onde haviam brincado no primeiro dia. "Vocês se lembram de como era quando chegamos aqui?" perguntou. "Lembro que você estava triste", disse Bruno. "Mas não está mais triste." "Lembro que a casa estava quebrada", acrescentou Beatriz. "Mas agora está bonita." "Lembro que as pessoas não falavam com a gente", disse Ana Paula. "Agora todo mundo é nosso amigo." Miguel, sempre o mais observador, fez a síntese mais precisa. "Lembro que tudo era difícil e assustador, mas agora tudo é difícil e bom ao mesmo tempo." Helena riu da sabedoria intuitiva de seu filho mais velho. "É exatamente isso, Miguel. As melhores coisas da vida são difíceis e boas ao mesmo tempo. É assim que sabemos que valem a pena." Enquanto caminhavam de volta para casa, que agora era muito mais do que uma casa, era o centro de uma comunidade renovada, Helena refletiu sobre a jornada que haviam percorrido. Havia começado como uma tentativa desesperada de escapar da dor e da pobreza, mas se transformara numa missão de justiça que beneficiaria gerações futuras. Seus filhos cresceriam sabendo que tinham participado de algo importante, que haviam contribuído para tornar o mundo um pouco mais justo. Na semana seguinte, Helena recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de um jovem historiador de uma universidade federal, neto de uma das famílias que havia perdido terras na fraude original. "Dona Helena, meu nome é Carlos Ferreira Silva, bisneto de José Ferreira, irmão do Antônio que guardou os documentos que vocês encontraram. Minha família perdeu tudo há mais de 100 anos e nunca soubemos exatamente o que havia acontecido. Graças à coragem da senhora, não apenas descobrimos a verdade, como também recuperamos nossa dignidade familiar. Meu bisavô não era um fazendeiro fracassado, como sempre nos contaram. Era vítima de uma injustiça. Estou finalizando meu doutorado em História e gostaria de dedicar minha tese à documentação completa deste caso. Será minha forma de honrar tanto meus antepassados quanto a família Santos, que teve coragem de fazer o que nós nunca conseguimos fazer. Espero conhecê-los pessoalmente em breve. Vocês não apenas mudaram nossas vidas, mas escreveram um novo capítulo na história da justiça social no Brasil." Lendo a carta para as crianças durante o jantar, Helena se sentiu completamente realizada. Não apenas haviam encontrado um novo lar,
mas haviam ajudado outras famílias a recuperar suas histórias e sua dignidade. Mamãe, disse Miguel, acho que entendi uma coisa. O que você entendeu? A gente não achou a casa do moinho por acaso. A casa do moinho achou a gente. Como assim? Porque a casa precisava de uma família corajosa para consertar os problemas antigos. E nós precisávamos de um lugar especial para recomeçar. Foi tipo um encontro marcado. Helena olhou para seu filho com admiração. Aos 10 anos, ele havia compreendido algo que muitos adultos levam uma vida inteira para entender. Que às vezes os desafios que enfrentamos são exatamente os que precisamos enfrentar para nos tornarmos quem devemos ser. Você sabe que tem razão, né? Disse ela. Foi exatamente um encontro marcado. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Helena saiu para caminhar pela propriedade. A roda do moinho girava suavemente sob a luz da lua, e ela podia ouvir o som familiar da água corrente que havia se tornado a trilha sonora de sua nova vida. Pensou em João, seu falecido marido, e imaginou o que ele diria sobre tudo o que havia acontecido. Você sempre dizia que eu era mais forte do que imaginava, sussurrou para as estrelas. Acho que você estava certo. Uma brisa suave balançou as árvores centenárias, e Helena teve a sensação de que ele estava ali, orgulhoso da família que haviam construído juntos e do legado que ela estava criando para seus filhos. No dia seguinte, ela recebeu um telefonema que a surpreendeu. Era do prefeito de uma cidade vizinha, perguntando se ela poderia ajudar numa situação similar que havia surgido na região dele. Dona Helena, soube do trabalho incrível que a senhora fez aí. Temos uma situação parecida aqui, com famílias que perderam terras através de esquemas fraudulentos. A senhora teria interesse em nos ajudar? Helena olhou pela janela para o moinho funcionando, para as crianças brincando no quintal, para os visitantes que vinham aprender sobre história e justiça. Claro, respondeu sem hesitar. É para isso que estamos aqui. Desligando o telefone, ela sorriu. Sua vida havia encontrado um propósito que ia muito além de suas necessidades pessoais. Ela havia se tornado uma defensora de comunidades esquecidas, uma especialista em recuperar histórias perdidas, uma construtora de pontes entre o passado e o futuro. Miguel entrou correndo na casa, animado. Mãe, vem ver. Um grupo de estudantes chegou para conhecer nossa história. Helena acompanhou o filho até o lado de fora, onde um grupo de universitários ouvia atentamente as explicações de Dona Mercedes sobre a importância histórica do moinho. Essa é a Dona Helena Santos, apresentou Dona Mercedes quando ela se aproximou. Foi ela quem descobriu a verdade e teve coragem de transformá-la em justiça. Os estudantes a cercaram com perguntas sobre como havia conseguido organizar toda a comunidade, como havia enfrentado as pressões e ameaças, como havia transformado documentos antigos numa vitória legal moderna. A verdade, disse Helena, é que eu não fiz nada disso sozinha. Cada pessoa desta comunidade contribuiu de alguma forma. Eu só aconteci de ser quem encontrou as pistas primeiro. Mas como a senhora soube que valia a pena lutar? Perguntou uma jovem estudante de direito. Helena olhou para suas crianças, brincando com outras crianças que haviam chegado com os visitantes. Crianças de diferentes famílias, diferentes origens, todas unidas pela mesma comunidade que ela havia ajudado a criar. Porque percebi que não estava lutando apenas pela minha família, estava lutando pelo tipo de mundo que queria deixar para todas as crianças. E não teve medo? Tive muito medo, mas aprendi que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo quando se tem medo. Durante aquela semana, a propriedade recebeu a visita de um documentarista que queria registrar a história completa da transformação. Helena inicialmente hesitou, preocupada com a privacidade da família. Mas Miguel a convenceu. Mãe, se as pessoas verem nossa história, talvez outras pessoas tenham coragem de fazer coisas parecidas onde elas moram. Ana Paula concordou. E outras famílias que perderam coisas importantes podem descobrir que também podem recuperar.
Helena percebeu que seus filhos haviam se tornado pequenos ativistas, compreendendo instintivamente a importância de compartilhar experiências positivas. "Tá bom", disse ela. "Vamos contar nossa história. Mas tem uma condição. Vocês participam das entrevistas só se quiserem e podem parar a qualquer momento se ficarem desconfortáveis. As filmagens duraram uma semana. O documentarista, impressionado com a maturidade e articulação das crianças, dedicou uma parte significativa do filme às perspectivas delas sobre toda a experiência. "O que vocês aprenderam com tudo isso?", perguntou ele durante a última entrevista. "Aprendi que os adultos às vezes complicam as coisas", disse Ana Paula. "Porque é bem simples. Se alguma coisa não é sua, você não fica com ela. Aprendi que quando as pessoas se juntam, elas conseguem fazer coisas muito maiores do que sozinhas", acrescentou Miguel. "Eu aprendi que nossa mãe é muito corajosa", disse Bruno, fazendo todos rirem. "E eu aprendi que nossa casa é mágica", finalizou Beatriz. "Como assim mágica?", perguntou o documentarista. "Porque tudo que acontece aqui fica melhor do que era antes." A resposta de Beatriz se tornou o título do documentário, A Casa Onde Tudo Fica Melhor. Quando o documentário foi lançado, 6 meses depois, Helena ficou surpresa com a repercussão nacional. Recebeu convites para falar em universidades, participar de painéis sobre justiça social e até para escrever um livro sobre sua experiência. "Mãe, você virou famosa", disse Ana Paula, vendo uma matéria sobre o documentário na televisão. "Não é fama, querida, é oportunidade de ajudar mais pessoas." E realmente, as oportunidades de ajudar se multiplicaram. Helena se viu consultando comunidades em todo o país que enfrentavam problemas similares, desenvolveu uma metodologia para organizar grupos comunitários e buscar soluções coletivas para injustiças históricas. Um ano após a inauguração da Reserva Histórica, Helena foi convidada para receber um Prêmio Nacional de Direitos Humanos. A cerimônia seria em Brasília e ela levaria toda a família. "É a primeira vez que vamos viajar de avião", comemorou Bruno. "E vamos conhecer a capital do Brasil", acrescentou Beatriz. Durante o voo, Miguel fez uma pergunta que tocou Helena profundamente. "Mãe, você acha que o papai imaginava que nossa vida ia ficar assim?" Helena pensou na pergunta, olhando pelas janelas do avião para as nuvens lá embaixo. "Não acho que ele imaginava exatamente isso, mas acho que ele sabia que éramos capazes de coisas grandes quando precisássemos ser." "Como ele sabia?" "Porque pessoas que se amam de verdade conhecem o melhor uns dos outros, mesmo antes desse melhor aparecer." Na cerimônia de premiação, Helena foi apresentada como mulher que transformou tragédia pessoal em vitória comunitária. Quando subiu ao palco para receber o prêmio, viu suas 4 crianças na primeira fila, todas vestidas elegantemente para a ocasião especial. "Este prêmio não é meu", disse ela no discurso de agradecimento. "É de toda a comunidade que teve coragem de enfrentar verdades difíceis e construir soluções coletivas. É especialmente das crianças que cresceram vendo que vale a pena lutar pelo que é certo. Meus filhos me perguntaram se o pai deles estaria orgulhoso. Tenho certeza de que estaria. Não apenas porque conseguimos superação nossa situação pessoal, mas porque conseguimos usar nossa experiência para ajudar outras famílias a encontrar justiça e dignidade. Quero dedicar este prêmio a todas as mães que enfrentam dificuldades e acham que não são fortes o suficiente. Vocês são mais fortes do que imaginam, e quando se unem com outras famílias na mesma situação, são capazes de mover montanhas." O discurso foi transmitido ao vivo pela televisão e se tornou viral nas redes sociais. Helena recebeu milhares de mensagens de apoio e agradecimento de todo o país. Mas o comentário que mais a tocou foi de Miguel naquela noite no hotel. "Mãe, hoje eu entendi por que as pessoas nos admiram." "Por quê?" "Porque não é comum alguém usar sua dor para diminuir a dor dos outros. Normalmente as pessoas usam sua dor só para reclamar." Helena abraçou seu filho, impressionada mais uma vez com a maturidade precoce que a experiência havia trazido para ele. "Você sabe que vai ser um homem incrível quando crescer, né?" "Vou ser como meu pai e como minha mãe juntos", respondeu ele com simplicidade.
De volta para casa, Helena encontrou a propriedade mais movimentada do que nunca. Havia grupos escolares visitando, pesquisadores universitários coletando dados, turistas interessados na história e famílias de outras regiões buscando conselhos para situações similares. Dona Mercedes havia se tornado uma contadora de histórias oficial, encantando visitantes com narrativas sobre a transformação da comunidade. Seu João desenvolveu trilhas históricas que conectavam a reserva com outros pontos importantes da região. Helena, disse Dona Mercedes durante uma das reuniões semanais da administração comunitária, você percebe o que criamos aqui? O que você quer dizer? Criamos uma nova forma de viver em comunidade, onde as pessoas trabalham juntas por objetivos comuns, onde os benefícios são compartilhados, onde as decisões são tomadas coletivamente. Helena olhou ao redor da sala de reuniões, instalada no andar superior do moinho restaurado. Representantes de 12 famílias participavam regularmente das decisões sobre a administração da reserva. Cada família havia encontrado seu papel e sua área de contribuição. Você tem razão. Não é só sobre recuperar terras ou preservar história. É sobre como pessoas podem viver e trabalhar juntas. E está funcionando, acrescentou seu João. Meus netos estão crescendo com uma perspectiva completamente diferente sobre cooperação e comunidade. 2 anos após a inauguração da reserva, Helena recebeu uma proposta que a fez refletir sobre o futuro. Uma universidade federal queria criar um centro de estudos sobre justiça social e desenvolvimento comunitário na reserva, com Helena como diretora acadêmica. Seria uma oportunidade de sistematizar tudo o que aprendemos e ensinar para outras pessoas, explicou o reitor durante sua visita. Mas eu não tenho formação acadêmica formal para isso. Helena hesitou. Tem algo muito melhor, experiência prática bem-sucedida, e nós fornecemos a complementação teórica necessária. Helena conversou com as crianças sobre a possibilidade. Significa que nossa casa vai virar uma escola? Perguntou Ana Paula. Não exatamente. Seria como um lugar onde pessoas adultas vêm aprender sobre como resolver problemas em suas comunidades. E a gente pode ajudar? Miguel se interessou imediatamente. Claro. Vocês têm perspectivas únicas sobre tudo que vivemos. Eu quero ajudar, disse Beatriz. Posso ensinar as pessoas sobre como casas podem ser mágicas. A decisão de aceitar a proposta da universidade foi mais uma feita coletivamente com todas as famílias da reserva. O centro de estudos seria uma extensão natural do que já estavam fazendo. Durante o primeiro semestre do centro de estudos, Helena se surpreendeu com sua aptidão para ensino. Descobriu que conseguia transmitir conceitos complexos de forma simples e prática, usando exemplos de sua própria experiência. A diferença entre resolver problemas individualmente e coletivamente, explicava para uma turma de mestrandos, é que individualmente você pode encontrar uma solução para a sua situação específica. Coletivamente, você pode criar soluções que funcionam para problemas similares em outros lugares. Mas como convencer pessoas a trabalhar juntas quando elas estão acostumadas a competir? Perguntou um aluno. Helena sorriu, lembrando-se das primeiras reuniões com os vizinhos. Você mostra que cooperar não é perder individualidade, é multiplicar possibilidades. Cada pessoa contribui com suas habilidades específicas para criar algo que nenhuma delas conseguiria sozinha. Durante uma das aulas práticas, Helena levou os alunos para conhecerem outras comunidades da região que haviam implementado projetos inspirados no modelo da reserva. Vocês estão vendo, disse ela, enquanto visitavam uma cooperativa de produtores rurais, como as ideias se espalham e se adaptam a diferentes realidades. Não existe uma fórmula única. Existe um princípio. Pessoas trabalhando juntas por objetivos comuns conseguem resultados melhores do que pessoas trabalhando sozinhas por objetivos individuais. Um dos aspectos mais recompensadores do centro de estudos era ver como estudantes de diferentes regiões do país chegavam com problemas específicos de suas comunidades e saíam com planos concretos de ação. Professora Helena, disse uma aluna que veio do Nordeste, minha cidade tem um problema com empresas que poluem o rio. Baseado no que a senhora ensinou,
Estou organizando as famílias afetadas para uma ação coletiva. E como está sendo? Difícil no começo, porque as pessoas tinham medo de se expor. Mas quando explicamos que juntas somos mais fortes, começaram a aderir. Histórias como essa se tornaram comuns. O Centro de Estudos estava criando uma rede nacional de lideranças comunitárias, formadas nos princípios que Helena havia aprendido na prática. 3 anos após o início de sua jornada no Moinho, Helena foi convidada para participar de um congresso internacional sobre desenvolvimento comunitário sustentável em Portugal. Mãe, você vai conhecer outro país, comemorou Ana Paula, e vai contar nossa história para pessoas de lugares diferentes, acrescentou Miguel. Durante o congresso, Helena apresentou um paper sobre transformação social através de organização comunitária, a experiência da Reserva Histórica Ferreira Santos. A diferença do nosso modelo, explicou ela para uma audiência internacional, é que não começamos com teorias acadêmicas. Começamos com necessidades reais de famílias reais. As teorias vieram depois, para explicar por que nossa abordagem prática estava funcionando. Um pesquisador francês fez uma pergunta interessante. Madame Santos, como vocês mantêm a coesão comunitária quando o projeto cresce e se torna mais complexo? Voltando sempre às origens, respondeu Helena. Toda decisão importante é avaliada com uma pergunta simples. Isso ajuda famílias que estão em situação similar à que estávamos quando começamos? A apresentação de Helena foi uma das mais concorridas do Congresso e ela foi convidada a participar de uma rede internacional de desenvolvimento comunitário. De volta ao Brasil, encontrou a reserva funcionando perfeitamente sob a administração coletiva que haviam estabelecido. Era gratificante ver que o projeto havia se tornado verdadeiramente sustentável e independente. Como foi a viagem, mãe? Perguntou Miguel durante o jantar de boas-vindas. Foi incrível. Conheci pessoas do mundo todo que estão fazendo coisas similares ao que fazemos aqui. E elas conseguiram aprender com nossa experiência? Conseguiram. Mas eu também aprendi muito com elas. Descobri que o que fizemos aqui não é único, mas também não é comum. E que temos responsabilidade de continuar compartilhando o que aprendemos. Durante o 4º ano da reserva, Helena implementou um programa de intercâmbio, onde lideranças comunitárias de outras regiões vinham passar temporadas na reserva e membros da comunidade local visitavam outros projetos pelo país. É importante, explicava ela, que todos vejam que nossa experiência não é um caso isolado. Existem pessoas fazendo trabalhos similares em muitos lugares. Um dos intercâmbios mais marcantes foi com uma comunidade de pescadores do litoral que estava enfrentando problemas com especulação imobiliária. Eles passaram 2 semanas na reserva aprendendo técnicas de organização comunitária. Dona Helena, disse o líder da comunidade no final da visita, vocês nos deram algo mais importante do que conhecimento. Deram esperança de que é possível vencer quando se tem razão. E vocês nos lembraram, respondeu Helena, de que nossa experiência só tem valor se for usada para ajudar outras pessoas. O programa de intercâmbio criou uma rede nacional de comunidades organizadas que se apoiavam mutuamente e compartilhavam estratégias. Durante o 5º ano, Helena enfrentou um desafio inesperado. Algumas universidades internacionais ofereceram bolsas de estudo para Miguel e Ana Paula, reconhecendo o amadurecimento excepcional que haviam desenvolvido através de sua experiência comunitária. São oportunidades incríveis, disse o conselheiro educacional da escola. Estas crianças têm um perfil muito raro de liderança e consciência social. Helena se viu dividida entre o orgulho pelas oportunidades dos filhos e o receio de separar a família. Mãe, disse Miguel quando ela contou sobre as ofertas, você sempre disse que nossa responsabilidade é usar o que aprendemos para ajudar outras pessoas. É verdade. Então talvez a gente possa ajudar mais pessoas se estudar em lugares diferentes e depois voltar com mais conhecimento. Ana Paula concordou. E a gente sempre pode passar férias aqui. Esta sempre vai ser nossa casa verdadeira. Helena percebeu que seus filhos haviam internalizando completamente os valores que ela tentara transmitir. Eles não viam as oportunidades como escape, mas como chance de amplificar sua capacidade de contribuir.
Vamos conversar com toda a família e com a comunidade, decidiu. Esta decisão afeta todos nós. A reunião comunitária para discutir o futuro educacional das crianças se tornou um momento de reflexão sobre os objetivos de longo prazo da reserva. Helena, disse Dona Mercedes, essas crianças são um pouco filhas de todos nós agora. Queremos que tenham as melhores oportunidades possíveis. Mas também queremos que voltem, acrescentou seu João. Elas fazem parte da história deste lugar. Miguel, aos 13 anos, fez um discurso que emocionou todos os presentes. Eu quero estudar fora, mas não porque quero sair daqui. Quero estudar fora porque quero voltar sabendo mais coisas que possam ajudar nossa comunidade e outras comunidades. E como a gente vai saber que vocês não vão esquecer de nós lá fora? Perguntou uma das vizinhas em tom carinhoso. Ana Paula, aos 12 anos, respondeu com a sabedoria que havia desenvolvido. Porque vocês não são apenas nossas vizinhas, vocês são nossas raízes. E a gente aprendeu aqui que as raízes são o que dão força para crescer. A decisão final foi que Miguel e Ana Paula aceitariam as bolsas, mas com a condição de passar todas as férias na reserva e contribuir com projetos comunitários à distância durante o período de estudos. Os gêmeos, Bruno e Beatriz, agora com 10 anos, se tornaram oficialmente os guardiões da memória familiar na comunidade, responsáveis por contar a história da transformação para novos visitantes. No dia da partida de Miguel e Ana Paula, para seus respectivos programas de estudos, toda a comunidade se reuniu no moinho para uma cerimônia de despedida. Vocês não estão saindo, disse Helena durante a cerimônia. Vocês estão se espalhando, como sementes que são plantadas em lugares diferentes para crescer e depois espalhar mais sementes. E nós vamos estar aqui cuidando do jardim original, acrescentou Dona Mercedes. Miguel e Ana Paula carregavam em suas bagagens não apenas roupas e livros, mas também sementes literais do jardim da reserva, para plantar nos lugares onde iam estudar, como símbolo de conexão permanente. Durante o 6º ano da reserva, Helena se viu administrando um projeto que havia crescido muito além de suas expectativas iniciais. O centro de estudos recebia pesquisadores internacionais. O programa de intercâmbio atendia dezenas de comunidades por ano, e a reserva histórica se tornara um modelo estudado em universidades do mundo todo. Mas o momento mais gratificante veio através de uma carta que recebeu de Carlos Ferreira Silva, o historiador que havia se correspondido com ela anos antes. Dona Helena, terminei minha tese de doutorado, baseada na documentação que vocês descobriram. Mas o mais importante é que consegui localizar outros descendentes da família Ferreira espalhados pelo país. Todos perderam contato com suas origens devido às circunstâncias da venda forçada da propriedade. Gostaria de organizar um encontro de todas essas famílias na reserva, se a senhora permitir. Seria um momento de reconexão com suas raízes históricas, possibilitado pela coragem que vocês tiveram de buscar a verdade. Também quero informar que minha tese foi aceita para publicação como livro, e todos os direitos autorais serão destinados ao Fundo de Manutenção da Reserva. É nossa forma de contribuir para a continuidade do trabalho que vocês começaram. O encontro das famílias Ferreira foi realizado 2 meses depois, durante um fim de semana especial. 43 pessoas de idades variadas, desde bebês até idosos de 80 anos, se reuniram na propriedade que um dia havia pertencido aos seus antepassados. É emocionante, disse uma senhora de 70 anos, tataraneta do construtor original do moinho, pisar na terra onde meus bisavós trabalharam e construíram sua vida. E é reconfortante, acrescentou um jovem de 20 anos, saber que nossa família não perdeu tudo por incompetência, como sempre nos disseram, mas foi vítima de injustiça. Durante a cerimônia de encerramento do encontro, Helena foi surpreendida com uma homenagem inesperada. As famílias Ferreira haviam decidido doar uma quantia significativa para criar uma bolsa de estudos permanente para jovens da região, interessados em estudar história, direito ou desenvolvimento comunitário. Dona Helena, disse Carlos durante a apresentação da doação, a senhora não apenas descobriu nossa história, nos devolveu nossa dignidade familiar
Esta bolsa é nossa forma de garantir que outras famílias também tenham oportunidade de conhecer suas histórias e lutar por seus direitos. No 7º ano da reserva, Helena recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era Miguel, ligando de Londres, onde estava estudando. Mãe, tenho uma notícia incrível. O que houve? Lembra que eu falei sobre o projeto que estou desenvolvendo aqui sobre resolução de conflitos comunitários? Lembro. Ele foi selecionado para a apresentação numa conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. Miguel, que maravilhoso. E o melhor, vou usar nossa experiência da reserva como estudo de caso principal. Nossa história vai ser contada na ONU. Helena desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão pela jornada extraordinária que suas vidas haviam tomado. Ana Paula, estudando economia social numa universidade dos Estados Unidos, também desenvolvia pesquisas baseadas na experiência da reserva. Ela havia criado um modelo matemático para medir o impacto econômico de projetos de desenvolvimento comunitário. As professoras aqui ficam impressionadas, contou ela durante uma videochamada, porque eu não falo só teoria, eu vivi na prática tudo o que elas ensinam. Bruno e Beatriz, agora com 12 anos, haviam se tornado guias especializados da reserva, capazes de explicar para visitantes de qualquer idade a história da transformação e seus impactos. É engraçado, comentou Bruno durante um jantar em família por videochamada. Como a gente virou uma família espalhada pelo mundo, mas ainda mais unida do que antes. É porque nossa união não depende de estar no mesmo lugar, explicou Beatriz. Depende de ter os mesmos valores. Durante o 8º ano, Helena enfrentou uma proposta que testou novamente seus princípios. Uma grande empresa de turismo ofereceu uma parceria que traria muito dinheiro para a reserva, mas que também comercializaria a experiência de forma que ela considerava inadequada. Eles querem transformar nossa história numa atração turística superficial, explicou ela durante uma reunião da administração comunitária. Mas o dinheiro seria muito útil, observou um dos administradores. Seria útil, sim, mas perderia o sentido. As pessoas viriam aqui para ser entretidas, não para aprender sobre cooperação e justiça social. A discussão durou várias reuniões. Alguns membros da comunidade viam a proposta como oportunidade de expandir o impacto da reserva. Outros concordavam com Helena sobre os riscos de comercialização excessiva. A decisão final foi tomada através de uma votação aberta, com participação de todas as famílias da comunidade. A proposta foi rejeitada por uma margem estreita, mas com consenso de que os valores da reserva eram mais importantes que o crescimento financeiro rápido. Fizemos a escolha certa, disse Dona Mercedes após a votação. Dinheiro a gente pode conseguir de outras formas. Dignidade, uma vez perdida, é muito difícil de recuperar. Durante o 9º ano, Helena recebeu o convite mais significativo de sua carreira, para ser consultora de um programa das Nações Unidas sobre desenvolvimento comunitário sustentável. Seria um trabalho que me levaria para vários países, ela explicou para a comunidade, ajudando a implementar projetos similares ao nosso em diferentes culturas e contextos. E você quer aceitar? Perguntou seu João. Quero, porque sinto que é uma forma de multiplicar o que aprendemos aqui. Mas também fico preocupada em me afastar da reserva. A comunidade votou unanimemente para que ela aceitasse, com a condição de que estabelecesse uma rotina que permitisse presença regular na reserva. Helena, disse Dona Mercedes, você sempre nos ensinou que nossa responsabilidade é compartilhar o que aprendemos. Agora é hora de compartilhar numa escala maior. O trabalho na ONU trouxe perspectivas globais para a experiência local. Helena visitou comunidades na África, Ásia e América Central, sempre levando as lições aprendidas na reserva e trazendo de volta novas ideias. É incrível, contou ela durante uma reunião após uma viagem ao Quênia, como problemas similares aos nossos existem no mundo todo. E como soluções baseadas em cooperação funcionam em culturas completamente diferentes. Durante o 10º ano da reserva, a família se reuniu completa pela primeira vez em 2 anos. Miguel,
havia terminado seus estudos em Londres e Ana Paula concluíra seu mestrado nos Estados Unidos. Ambos retornaram trazendo diplomas, mas principalmente experiências e conexões internacionais. "Bem-vindos de volta", disse Helena, abraçando os filhos mais velhos. "Como se sentem ao retornar?" "Como se tivéssemos dado uma volta ao mundo para compreender melhor nossa casa", respondeu Miguel. "E como se agora pudéssemos contribuir de forma muito mais efetiva", acrescentou Ana Paula. A reunião familiar se transformou numa sessão de planejamento para a próxima década da reserva. Miguel trouxe ideias sobre resolução de conflitos internacionais baseadas em modelos comunitários. Ana Paula propôs estratégias de sustentabilidade financeira a longo prazo. Bruno e Beatriz, agora adolescentes de 14 anos, apresentaram projetos que haviam desenvolvido durante a ausência dos irmãos mais velhos, um programa de educação ambiental para escolas da região e uma iniciativa de preservação de tradições orais. "Vocês cresceram tanto", observou Helena, admirando a maturidade e visão dos filhos mais novos. "A gente teve bons professores", respondeu Bruno, indicando a comunidade ao redor. "E bons exemplos", acrescentou Beatriz olhando para a mãe. Durante a cerimônia de 10º aniversário da reserva, Helena foi convidada a fazer um discurso reflexivo sobre a jornada completa. "Quando chegamos aqui há 10 anos, começou ela falando para uma multidão que incluía autoridades governamentais, pesquisadores internacionais e centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo projeto. "Eu era uma viúva desesperada com 4 filhos pequenos e nenhuma perspectiva de futuro. Hoje somos uma família expandida que inclui centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, todas conectadas pelos valores de cooperação, justiça e desenvolvimento comunitário sustentável que aprendemos a praticar neste lugar especial. Mas o mais importante não é o que conquistamos, é o que aprendemos. Aprendemos que nenhuma injustiça é pequena demais para ser ignorada. Aprendemos que pessoas comuns, quando se unem por causas justas, são capazes de transformações extraordinárias. E aprendemos que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que contribuímos para o bem-estar coletivo. Esta reserva não é apenas um patrimônio histórico, é prova viva de que é possível criar formas de viver baseadas na cooperação, no respeito mútuo e na responsabilidade compartilhada. Meus filhos me perguntaram se eu imaginava que nossa vida tomaria esta direção. A verdade é que não imaginava. Mas também, a verdade é que se tivesse que escolher novamente, faria exatamente as mesmas escolhas. Porque aprendi que a felicidade verdadeira não vem de conseguir o que queremos para nós mesmos. Vem de descobrir que podemos contribuir para que outras pessoas também conseguem o que precisam. O discurso foi interrompido várias vezes por aplausos, mas o momento mais emocionante foi quando Helena concluiu. "Dedico estes 10 anos de transformação à memória de João Santos, meu falecido marido, que sempre acreditou que eu era capaz de coisas maiores do que eu mesma imaginava. A família Ferreira, que guardou com coragem as provas da verdade até que alguém aparecesse para usá-las. E a todas as famílias que tiveram coragem de se juntar a nós, na busca por justiça e dignidade. Mas principalmente, dedico aos meus filhos, Miguel, Ana Paula, Bruno e Beatriz. Vocês não apenas viveram esta transformação, mas ajudaram a criá-la. Vocês me ensinaram que coragem não é ausência de medo, mas capacidade de fazer o que é certo mesmo quando se tem medo." Naquela noite, após todas as celebrações, Helena caminhou sozinha até o moinho. A roda d'água continuava girando suavemente, como havia feito por mais de um século, como continuaria fazendo por muitos anos mais. Ela pensou na jornada extraordinária que sua família havia percorrido. De refugiados da tragédia pessoal, haviam se transformado em catalisadores de transformação social. De vítimas das circunstâncias, haviam se tornado arquitetas de soluções comunitárias. Olhando para as estrelas refletidas na água do rio, Helena sentiu uma paz profunda. Não a paz de quem descansa após o trabalho concluído, mas a paz de quem encontrou seu propósito e está vivendo de acordo com ele. "Obrigada", sussurrou para a noite, para as estrelas,
para a memória de João, para o destino que havia trazido sua família àquele lugar especial. Uma brisa suave balançou as árvores centenárias e Helena sorriu. Ainda havia muito trabalho a fazer, muitas comunidades para ajudar, muitas injustiças para corrigir. Mas ela não estava mais sozinha nessa missão. Havia uma rede global de pessoas que compartilhavam os mesmos valores e estavam dispostas a trabalhar pelos mesmos objetivos. Havia filhos crescidos que levariam os princípios aprendidos para suas próprias vidas e carreiras. Havia uma comunidade local forte e sustentável que continuaria o trabalho mesmo quando ela não estivesse mais presente. Caminhando de volta para a casa que se tornara muito mais do que uma casa, que se tornara símbolo de esperança e transformação, Helena refletiu sobre a pergunta que Miguel fizera anos atrás: se o pai estaria orgulhoso. A resposta era definitivamente sim. João estaria orgulhoso não apenas do que haviam conquistado, mas principalmente do tipo de pessoas que as crianças haviam se tornado e da forma como toda a família havia usado suas circunstâncias difíceis para criar algo positivo para muitas outras pessoas. Ao entrar em casa, encontrou uma carta que havia chegado naquele dia. Era de uma jovem de 17 anos, de uma comunidade rural no Nordeste. Dona Helena, meu nome é Mariana e moro numa comunidade que foi muito prejudicada por uma empresa de mineração. Li sobre sua história e assisti ao documentário sobre a reserva. Queria agradecer por ter me mostrado que é possível lutar e vencer, mesmo quando se é pequeno diante de quem tem muito poder. Estou organizando as famílias da minha região para uma ação coletiva, usando os princípios que a senhora ensina. Sei que talvez nunca nos encontremos pessoalmente, mas quero que saiba que sua coragem deu coragem para muitas outras pessoas. Minha avó sempre dizia que algumas pessoas nascem para ser exemplo. Acho que a senhora é uma dessas pessoas. Obrigada por ter transformado sua dor em esperança para todos nós. Helena dobrou a carta cuidadosamente e a guardou numa caixa onde mantinha centenas de outras cartas similares que havia recebido ao longo dos anos. Cada carta representava uma vida tocada, uma família inspirada, uma comunidade que havia encontrado força para lutar por seus direitos. Juntas, representavam um movimento silencioso, mas poderoso de transformação social, baseada em princípios simples: cooperação, justiça e responsabilidade compartilhada. Antes de dormir, Helena olhou pela janela do quarto para o moinho iluminado pela lua. Amanhã seria outro dia de trabalho, outro dia de oportunidades para fazer a diferença, outro dia da vida extraordinária que havia crescido a partir de circunstâncias aparentemente desesperadoras. Fechou os olhos com gratidão, sabendo que havia encontrado não apenas um lugar para recomeçar, mas um propósito que daria sentido ao resto de sua vida. Fim da história. Conte pra gente o que você achou dessa história emocionante de superação e justiça. Você acredita que Helena tomou as decisões certas ao enfrentar tantas dificuldades para buscar a verdade? Deixe seu comentário com palavras sinceras sobre como essa história te tocou. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta.